Boas tardes, boas noites. Estão dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é uma síntese da história do planeta Terra, como um todo, desde a sua formação, e que culminou com a ajuda relativamente recente de espíritos vindos de outro planeta, da constelação de Capela, para ajudar a evolução aqui dos nativos. Até a última reunião, nós estávamos falando sobre os egípcios. Então, esses capelinos exilados formaram 4 grandes grupos. O primeiro grupo estudado é o grupo dos egípcios, né? E na reunião, na penúltima reunião, né, da semana passada, eu tive problema técnico na gravação e acabou não sendo possível publicar na hora certa, no dia certo, né? Na penúltima reunião, nós destacamos a leitura de todo esse trecho em relação aos egípcios, faltando apenas um finalzinho a respeito do destino deles depois dessa jornada na Terra. E é aqui que nós retomamos, né? Vamos lá. A civilização egípcia, os egípcios, redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, cidade de Tebas, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Então é como se fosse o legado dos egípcios, ele foi absorvido parcialmente pelos gregos, que deram origem à mitologia e posteriormente à filosofia, como conhecemos a partir dos pré-socráticos e daí em diante. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Olha que interessante, né? Eles deixaram Capela e, como já comentamos aqui, o que deve significar a separação de espíritos que se gostam, né? Para percorrer aqui toda essa jornada, essa etapa da jornada evolutiva na Terra, e depois de conquistarem a si mesmo, né? Resgatando os seus problemas, né? Boa parte voltou, né? E um grupo se manteve ao lado de Jesus para colaborar no esclarecimento e evolução daqueles corações conquistados aqui na Terra, né? Pode parecer curioso, né? Bom, então, e aí, vai ficar separado? Não, nós somos espíritos infinitos, né? Eternos. Então, não tem jeito, vamos nos encontrar cedo ou tarde em qualquer situação. Lembrando que essa separação, ela tem conotação física, né? Porque a separação espiritual, ela não existe, na medida que nós estamos sempre ligados por sentimentos. Sentimento é uma forma de pensamento, e o pensamento, ele é instantâneo, né? Ele se mantém presente em todos os instantes da nossa existência. Então, mesmo encarnado aqui na Terra, mentalmente, esses espíritos podem estar ligados, como provavelmente estão, com os seus
pares nas suas regiões de origem, né? E interessante também que eles se tornam colaboradores do Cristo, né? E reencarnam, como Emmanuel coloca, né? Em verdadeiras missões. São os missionários, né? Que conhecemos com outros nomes, às vezes nem conhecemos, né? E cada um trabalhando na edificação da obra de Deus, né? Não podemos perder da mente que a obra, o que é a obra? O universo é de Deus, né? E nós somos os seus construtores. Tem até uma figura interessante que Deus é o grande arquiteto, né? O arquiteto é aquele que pensa, e os seus filhos são os construtores, aqueles que vão interpretar a vontade de Deus e materializar, construir aquilo que ele mentalizou, né? É uma figura para que a gente esteja aí para refletir. Muito bem, encerrada a leitura a respeito dos egípcios, vamos entrar num outro grupo, no segundo grupo dos 4 que ocuparam a Terra nessa vinda, né? Também bastante interessante. Todos eles, é óbvio, né? Eles vêm aqui, se cada pessoa é um mundo, né? É um mundo de pensamentos, nessa encarnação somada às demais encarnações, imagine um grupo, né? O que eles não trazem e não sabem, né? Daí a nossa visão sempre parcial sobre a análise de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir, a organização hindu. Então, olhem as observações, né? Cada parágrafo ele vem carregado de ideias, né? E não são segredos, né? Mas são informações assim fundamentais. Vou repetir. A organização hindu, dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de descendentes das coletividades do futuro. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Então, a primeira que se depreende daqui, que esses capelinos, eles podem não ter vindo de uma única vez, ou pelo menos, se vieram de uma única vez, nem todos reencarnaram imediatamente. Vocês vão perceber mais na frente. Eles reencarnaram em grupos, 4 grupos, mas o primeiro foram os hindus. Vamos lá. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, o que são os Vedas? Os Vedas são os textos mais antigos daquele agrupamento que compõem toda a filosofia do hinduísmo, né? Todos os princípios do hinduísmo. Os Upanishads, ou também conhecidos como Vedantas, eles representam já eles advêm dos Vedas, né? Eles são uma parte dos Vedas, só que eles já acrescentam, além da filosofia, também a meditação, né? Como é que são esses escritos e esses ensinamentos dos Upanishads? É através de um diálogo entre mestre e discípulo, em que
nessas perguntas e respostas, semelhantes a Sócrates lá na frente, na Grécia, né, se busca conhecer a essência da alma, né, e o caminho para se atingir a realidade absoluta, o que existe efetivamente denominado por eles de Brahma. Então, um conjunto, esses textos compõem um conjunto de ensinos filosóficos, assim como de técnicas de meditação. Só para a gente ter uma ideia, né, o hinduísmo ele é adotado, ele é praticado, ele é seguido por 80% da população da Índia. Né? Então, Índia é o país. Hindu é a religião de alguns que moram na Índia. Só que esses alguns são 80%. A população da Índia hoje é de aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas. 1,4 bilhões de pessoas. Então, o número de adeptos do hinduísmo é da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. E aqui nós usamos esse como exemplo. Se a população é hindu, ela segue o hinduísmo e, portanto, não conhece Jesus. Não existe a figura de Jesus, né? É claro que todos esses ensinamentos, eles têm no seu pano de fundo criado pelos mensageiros de Jesus, mas não tem a figura do Cristo, né? Apesar de ter todo o ensinamento, né? É interessante que no hinduísmo e até na própria religião espírita, né? Eles têm uma ideia, né, da grande lei, né? Essa grande lei é o Dharma, né? Eles usam a palavra Dharma. O que é Dharma? São as regras que nós temos que seguir. Eles têm 5 princípios, né? Mas hoje a finalidade não é essa. Nós vamos falar só do Dharma. Dharma são as leis, as obrigações que nós temos pela nossa vida, né? Esse Dharma, que são essas leis, implica em que tudo que nós fazemos tem consequências. Igualzinho o Espiritismo, né? Ação e reação. Então, lá, o Dharma implica que toda ação tem uma reação, tem um kara é ação, e o ma é reação. Então, na palavra karma, existem já as duas, existe a lei como um todo, que do Dharma, das leis, o que você fizer, que é o kara, vai gerar um ma, que é a consequência. Daí karma, uma palavra muito usada na doutrina, mas que ela tem origem no sânscrito, né? O ensinamento é o mesmo, porque nós estamos falando de leis da natureza, né? Uma civilização chama de uma coisa, a outra chama de outra, mas a existência é uma só, né? Vamos continuando. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Quem? Os Vedas e os Upanishads, né? Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, do futuro, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Essa questão do iniciado, né, da iniciação, o fenômeno de iniciação é um ritual, né? Ele implantado, trazido essa ideia já desde os primórdios da Terra, ele acompanha, né, até hoje, em todas as instituições que representam fragmentos até do saber, né? Pode não parecer, mas um vestibular é uma iniciação, só vai entrar na faculdade quem demonstrar que tem algum interesse efetivo, algum conhecimento e, portanto, não vão ser dadas as coisas para quem não valoriza. Por isso, essa ideia, né, de
não dar pérolas aos porcos, né? Para que o indivíduo valorize aquilo que ele pretende, né? Isso é uma visão muito pálida, mas ao longo da história isso foi muito comum e nessas primeiras civilizações isso era muito praticado. Por quê? Era importante não passar todas as informações que traziam de capela para nativos que não teriam condições de compreender, né? Quando se ensina algo a alguém, né? Ou quando alguém quer estudar um assunto, existe todo um processo, né? Esse processo de observação, depois de imitação e depois de dedução não pode ser atropelado sob risco de criar uma confusão e o efeito contrário, né? Desinteressar o candidato, né? A aprender. Muito bem. O capítulo seguinte desse mesmo texto da Índia vem a definição de Emmanuel sobre os arianos puros, né? Para que a gente entenda, inclusive, alguns conflitos presentes, é importante que a gente observe o contido nesses ensinamentos. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Né? Então, já a questão do orgulho aí, né? Eles tinham a sua origem, claro, nos espíritos diferenciados de Capela. Alguns acreditavam se tratava do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes como a Austrália. A crosta da Terra ela não tinha essa distribuição que hoje nós presenciamos, né? Ao longo da evolução geológica da Terra, os continentes foram se separando, existem aí as placas tectônicas que se movimentam. Então, uma observação bem primária é que toda a costa litorânea do Brasil ela se encaixa quase que perfeitamente no continente africano, demonstrando, evidenciando, né, que elas se separaram e nessa região é que surgiu o Oceano Atlântico, né? E essa movimentação continua. Para imaginar o que são placas tectônicas, imagine um ovo trincado, não quebrado, trincado, né? Então ele é trincado e se divide em placas, e essas placas, como o centro da Terra ele é líquido, pastoso, né? Então isso provoca a movimentação, né? Então vamos lá, onde é que eu parei aqui? A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planetas. O que significa isso? A gramática que estudamos é capelina, né? Falando jocosamente, né? A forma de pensar e a expressão dos pensamentos, né? Feita por esses povos, pelos hindus, através da língua do sânscrito, né? Que é usada até hoje. Na Índia é o sânscrito, a maioria, né? Que se expressa, né? Dela deu origem a todas as outras línguas, né? A todas as outras gramáticas, porque quando eu falo em língua, né, expressa pensamento, então se expressa um pensamento, ele tem uma
uma lógica, né? Essa lógica dá origem às regras, né? De escrita, que são as gramáticas. Então, para nós aqui, aquilo que a gente aprende lá no primário, né? Sujeito, predicado, objeto, é o reflexo de um pensamento, né? Tem quem olha o objeto e a sua ação em relação a ele. Isso é uma forma de pensar. Infelizmente, estourou o nosso horário, mas na próxima reunião continuaremos essa interessante leitura. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. A paz de Jesus esteja com cada um. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que lhes assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer na sua nova existência terrena tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte,
sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, nesses primeiros trechos dos Evangelhos 1 e 2 e da explicação de Kardec 13 e 4, vemos aqui a sabedoria de Deus que nos dá a oportunidade de reencarnar sob a veste de corpo infantil, iniciando ali os passos vacilantes como os de um bebezinho que inicia, mas numa excelente e nova oportunidade ao espírito que já traz em si vivências, experiências de outras vivências. E, segundo a sabedoria de Deus, nos proporcionando um corpo débil e uma dificuldade de nos mostrar, graças ao esquecimento do passado e à debilidade do corpo, somos ali aceitos por corações que, pela renúncia, pela dedicação, vão nos ensinar novamente a dar os primeiros passos, não só para o controle do corpo, mas também para o aprendizado e equilíbrio moral. Quando os pais, normalmente os pais buscam ali passar o que é de melhor para o filho, nos auxiliam então nesse início de trajetória, nesse início de reencarnação. E aí, nós vamos estar indo ao item 18, Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos, é de João, o Evangelista, dado em Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa
que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então, palavras de João que reforçam ali os ensinamentos do Cristo, quando disse, deixai vir a mim os pequeninos, onde são reveladas nessas palavras os pequeninos que são aqueles em espírito pequenos, aqueles cujas almas ainda estão presas a fragilidades morais, viciações e tudo mais. Então, esses são aqueles também, sob o ponto de vista aqui de João o Evangelista, os quais Jesus dirige essa frase, deixai vir a mim os pequeninos. Então ele se refere aos escravos, os fracos, os viciosos, porque a criança pequenininha, pouco ele poderia ensinar, mas a esses outros, crianças em espírito, sim. Então, cada hora que relemos o Evangelho, que deve ser aquele nosso livro de cabeceira, vamos ali observando os ensinamentos do Cristo e olhando com carinho e bondade não só a criança pequenina no corpo débil, mas também a esses irmãos todos, ainda crianças em espírito, que se encontram por vezes numa situação até mais difícil do que a nossa. Então, que possamos nos apegar a essa doutrina, buscando fazer a nossa reforma íntima para melhor servir ao próximo. E nós vamos pegar agora no livro O Espírito da Verdade, que foi psicografado pelo Chico por espíritos diversos, por autores diversos, uma mensagem de Emmanuel que se refere exatamente a esse item 18, e é a mensagem número 56, que se chama Por Amor à Criança. E diz: nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer, pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem estremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia assanhada através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimárias, constantemente abatidas pelas varas da injúria. E por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos,
descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que, se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Então, esta é uma mensagem de Emmanuel que fala profundamente a todos nós, a todos os nossos corações, e que vem colaborar ali com as explicações desses espíritos amorosos com relação a essa frase de Jesus. Que possamos então, cada um de nós, ter não só o olhar caridoso, mas não deixar passar a oportunidade de auxílio a esses corações, sejam eles no corpo débil e nos primeiros passos que dá um ser humano quando reencarna, tanto quanto aqueles diante de nós que cruzam os nossos caminhos, que se demonstram como crianças espirituais também. Para isso, que possamos rogar a Deus e a Jesus que nos conceda a atenção, a vigilância sobre nós mesmos, para que possamos nos melhorar moralmente, buscando as condições para auxiliar melhor através do estudo desses ensinamentos do próprio Cristo, que veio até nós reencarnando num corpinho de criança e depois nos trazendo todos os ensinamentos do qual sempre foi portador. Que Deus Pai, na sua infinita bondade, possa estar então nos auxiliando ao progresso, para que possamos, por nossa vez, auxiliar aqueles nossos irmãos que muitas vezes se encontram em situação mais difícil do que nós, afastados da luz, da religiosidade equilibrada, do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Que possamos então cada vez mais afinar o nosso coração com o do Mestre Jesus. Que a paz desse Mestre amoroso possa permanecer nos corações de todos nós. Até o próximo encontro.